Fala aí, pessoal, tudo bem? Dia 19 de maio, muita coisa acontecendo e eu preferi nem comentar. Chega uma hora que o debate fica tão confuso, né, e tão enfadonho que vale a pena se retirar, sabe, procurar outras coisas para poder ler. E é de lado a lado. Assim, uma coisa que eu não gosto de fazer é ser isentão, né? Então, eu vejo alguns discursos surgindo daqueles que são contra o isolamento, né? Defendem aquilo que se chama de isolamento vertical, e às vezes surgem argumentos que não passam no meu crivo, né? No meu particular crivo. Por exemplo, porque o isolamento não funciona, né? Aí daqui a pouco fala bem assim, não, porque esse isolamento só vai empurrar o pico para o inverno. Ora, se a desculpa para o isolamento era justamente retardar a contaminação, quando uma pessoa diz que o isolamento não funciona e depois ela acusa, né, o isolamento de estar empurrando o pico lá para frente, então valeria a pena só dizer o segundo argumento, porque quando ela diz os dois argumentos, um contradiz o outro. A mesma coisa em relação à cloroquina e outras coisas mais, né? Tem gente, por exemplo, que fala que o vírus não existe, que é tudo uma conspiração da China e tal, não sei o que lá. Pois bem, já expliquei para vocês que é, o fato do vírus não ser um vírus de laboratório não coloca a culpa e nem tira a culpa de qualquer tipo de agente. Contudo, eu não acredito que seja uma pandemia inventada pela mídia. Eu acredito que realmente a gente está vivendo os problemas que estamos vivendo, né? Infelizmente, basta observar. Agora temos amigos aí contaminados, internados, familiares preocupados, fazendo teste, mas algumas pessoas que não acreditam na pandemia, logo depois dizem que governadores que não receitam cloroquina são genocidas, né, porque estariam impedindo a população de se tratar. Então, assim, mais uma vez, se a pessoa não acredita que exista uma pandemia provocada pelo SARS-CoV-2, essa mesma pessoa não deveria dizer que a ausência de um determinado medicamento é genocídio ou é qualquer coisa do tipo. Então, justamente por isso, até para poder evitar conflito com pessoas que eu gosto, né, eu tenho ficado quieto, não falo absolutamente nada. Do lado de lá, do lado da esquerda, é pior ainda. Né? A gente viu, por exemplo, eu ia fazer um vídeo só pro Henry Bugalho. Só que aí depois eu pensei, falei, não, não vou ficar dando moral, assim, não vou ficar alimentando uma discussão sobre um sujeito que nitidamente está agindo com desonestidade, né? Por quê? O Henry Bugalho fez um vídeo para a Carta Capital falando sobre o autoritarismo do governo, do atual governo, o governo Bolsonaro. Pois bem, ele usou de uma estratégia muito conhecida, né? O Léo Strauss conceituou como reductio ad Hitlerum. Eu não gosto desse tipo de expressão latina adaptada, mas é como ele conceituou, né? Que é você colar no seu adversário, jogar no seu adversário, né? Semelhanças com um regime nazista. Isso é nitidamente uma estratégia, né, uma estratégia desonesta do debate público. Porque ele fala assim, não, porque o Alvin fez aquele vídeo. Bem, o Alvin foi demitido por conta daquilo. Então, é você acusar um governo de ser nazista porque ele demitiu alguém que tinha um discurso nazista? Não cola, né? Aí depois ele fala assim, não, porque tem uma frase que fala o trabalho liberta, né? E tinha essa frase na entrada de Auschwitz. Ora, então significa dizer que se Hitler bebia água, ou se era vegetariano, ou se gostava de animais, qualquer pessoa que bebe água, vegetariano e gosta de animais, é Hitler, né? Assim, na verdade, o que ele faz é o seguinte: passa um cachorro na rua e ele fala, tá ali uma vaca. Aí você fala, não, não é uma vaca, é um cachorro. Ele fala, não, é uma vaca. Tem 4 patas, tem 2 olhos, tem pelo, tem língua. Aí você fala, Ele, então, uma vaca. Aí você fala, não, mas
Não é uma vaca. Vaca tem 2 olhos? Tem. Vaca tem pelo? Tem. Tem 4 patas? Tem. Tem língua? Tem. Então é uma vaca. É exatamente isso que ele faz. Ou seja, para alguém que se diz filósofo, assim, eu não quero brigar nem com ele, nem com o Felipe Neto, que vai ser o próximo que eu vou fazer um comentário, porque essas pessoas elas atacam até sua família, né, como já fizeram com outros personagens. Eu não quero entrar nessas brigas, mas assim, é importante notar o tipo de trabalho que eles fazem, né, uma espécie de... Isso sim, na minha opinião, é o gabinete do ódio, né? Para poder tentar atrapalhar, macular, acusar, né? O Felipe Neto, por exemplo, no Roda Viva, eu tomei um engolve para poder assistir o Roda Viva inteiro. De todas as perguntas ali, só teve uma jornalista que realmente fez perguntas de jornalistas que nos deram a possibilidade de extrair as intenções do entrevistado, né? Então, assim, quando perguntado sobre falas machistas que ele já teve e dessa mudança repentina que ele apresentou para o mundo, para o público e tal, ele usou a mesma estratégia daqueles que estão na esquerda e que sempre fazem a coletivização da culpa. Ele, não, porque eu fui criado num ambiente machista, e aí bota a culpa na igreja. Essa é uma das estratégias mais perversas que a esquerda tem, né? Assim, você coletiviza a culpa, não assume a responsabilidade pelos seus eventuais erros e mais ainda, quando você faz isso elegendo aquele que você vai culpar pelos seus erros, significa que quanto mais você errar, quanto mais você errou, pior é o seu inimigo, né? Então, o Ciro, por exemplo, usou essa mesma estratégia quando ele fez aquela fala infeliz sobre a função da mulher dele ser dormir com ele. Ele falou, não, porque eu fui criado numa sociedade machista, tal, tal, tal. E aí vale a reflexão. Perceba, ele não pode assumir seus próprios atos, seu próprio machismo, porque afinal de contas ele é vítima de uma sociedade machista, opressora e cristã. Agora, aquele que ele critica, o adversário dele, o inimigo que ele elege, não, o inimigo que ele elege é culpado por eventuais falas machistas, por eventuais falas, enfim, mais agressivas, porque o inimigo dele não foi criado numa sociedade machista, opressora e cristã. Não, o inimigo dele é responsável pelo que faz, ele não. Então, assim, é o típico, como é que eu posso dizer? É o típico desonesto intelectual, né? Tiveram outras falas também interessantes, né? Quando ele critica, por exemplo, o Bolsonaro por ter mandado um repórter calar a boca. Essa questão do calar a boca é bem interessante. É óbvio que o Bolsonaro estava errado e o próprio Bolsonaro pediu desculpa por conta disso. Mas é interessante por quê? Porque durante a entrevista ele fala que ele está entre o Ciro e o Amoedo. Veja, ele tem o Ciro como referência. E o Ciro Gomes foi um cara, né, que não só mandou o repórter calar a boca, mas mandou prender. Segura ele aí, prende ele aí. Um repórter que fazia pergunta para ele. Então, você percebe aí esse relativismo moral que a crítica não está sobre o ato em si, mas está sobre o personagem, a pessoa. Enfim, qualquer pessoa um pouco mais atenta que assistir a entrevista do Felipe Neto vai perceber o seguinte, e foi o que eu percebi. Ele não tem conteúdo, né? Então, por exemplo, eu estou com 41 anos de idade e até hoje eu nunca montei canal de YouTube, nunca fiz assim, nunca entrei no debate público de forma mais definitiva, né? Faço um outro comentário no Facebook, né? Uma coisa bem leve assim, porque eu nunca me senti preparado. Eu acho que eu preciso estudar um pouco mais. E o Felipe não, né? Ele alega que ele não tinha muita consciência das coisas que ele fazia, mais uma vez, né? Sempre se eximindo de qualquer culpa, e diz que agora ele está muito mais maduro, mais preparado, tal, tal, tal. E assim, sinceramente, ele não está nem um pouco preparado. E quem assistiu aquela entrevista vai perceber que, na verdade, o Felipe ele está agindo de modo a ser aceito por uma inteligência, né? Como o Thomas Sowell trata disso de forma esplêndida no livro Os Intelectuais e a Sociedade. Na verdade, trata também do erro lá que o Henri Bugalho tomou.
né, que o Henri Bugalho, sim, se posta como intelectual, posa de intelectual. O Felipe Neto não, né? Mas é bem interessante isso, porque ele tem feito movimentos na busca nitidamente de sobrevivência, de pertencer, né, a uma espécie de sociedade ali que detém o monopólio das publicações, né, o monopólio das editoras e por aí vai. E ele vinha sofrendo um processo há um tempo atrás de críticas, né, por parte de pais, né, que apontavam algumas coisas muito deletérias que ele produzia no YouTube. E a partir de então, ele começa a lacrar. E é interessante como que essas pessoas têm uma espécie de seletividade nas preocupações e no amor que elas têm com a população, porque assim, ele fala sobre o jovem, ele fala sobre os gays, que ele defende, isso, aquilo, outro, né? E da preocupação dele com os jovens e tal. Ora, enquanto ele está preocupado, né, em defender conteúdo LGBT para menores de idade, que porventura compram uma revista em quadrinhos sem querer consumir aquele conteúdo, muitas vezes não explícito na capa que existe aquele conteúdo, ele acaba ocultando, né, como é que eu posso dizer assim, uma espécie de sofrimento muito maior que o grupo dele, que o grupo que ele agora defende, né, impõe sobre jovens e crianças, e eu posso dizer, já que a Internacional Socialista é internacional, no mundo todo. E para isso ele não tem a menor sensibilidade. Na verdade, ele não tem cosmovisão, né? Ele tem um horizonte de consciência bem limitado. Mas é um direito dele, a função dele é produzir conteúdo infantil, brincar com geleca, essas coisas assim. Então não sou nenhum censor e crítico de Felipe Neto. Eu só estou trazendo esse assunto porque, afinal de contas, ele estava no Roda Viva, que é um programa, né, que tem alguma tradição histórica, e é uma pena, e ele próprio admite que é uma pena a presença dele lá. Afinal de contas, a gente teria personagens ali muito interessantes. Né? Você já pensou um Flávio Gordon no Roda Viva? Talvez ele nem aceitaria por conta das pessoas que frequentam, mas seria muito interessante, né, o Flávio Gordon poder tratar, né, de uma outra visão de mundo pela primeira vez ali naquele canal, na cultura. Pois bem, já falei do Henry, já falei do Felipe, já falei da cloroquina, do isolamento social. Eu acho que tá bom, já falei pra caramba, tem 12 minutos, né? Mas sobre esses debates, eu prefiro me ausentar. É muita confusão, as pessoas estão precisando um pouco mais de serenidade, de tranquilidade. E como vocês estão vendo aí, tem muita espuma, né? E aí, num ambiente desse, realmente fica difícil da gente poder participar, discutir de modo construtivo, né? E instrutivo, de modo que nos alimente, não alimenta em nada, né? Enfim, um abraço, foi bom falar com vocês aí mais uma vez e espero que a gente troque uma ideia aí em breve, né? Estou falando aqui com os meus amigos, né? Que eu não vejo presencialmente por conta dessa pandemia aí. Um abraço a todos aí. Beijão.